Ortodoxia morta é quando a nossa vida já não acompanha mais o culto que nós prestamos a Deus. É quando o culto que nós prestamos a Deus se torna inadequado, se torna algo que Deus não deseja receber. Isso é ortodoxia morta. Nós iremos falar sobre isso um pouco diante dos fatos que nós temos aqui no livro de Malaquias. Diante do cenário em que o povo de Deus se encontrava e o profeta, então, levantado por Deus, o profeta Malaquias, começa a profetizar, a exortar e a chamar o povo, chamar os sacerdotes ao arrependimento e a começarem, a voltarem novamente, prestar a Deus um culto verdadeiro, um culto digno, ao qual Deus se alegre em receber. Então, Malaquias convida o povo de volta a se arrependerem e a oferecer a Deus um culto adequado. Era isso que o povo havia feito, falando um pouco sobre a ortodoxia morta. O povo havia feito nos dias de Malaquias, isso, todos eram prontos a assumir compromissos éticos e para diluir as exigências extenuantes da adoração adequada. No livro de Malaquias, a expressão ortodoxia morta, ela pode ser compreendida da seguinte forma, como uma forma de religiosidade desprovida de vida espiritual verdadeira e genuína. Eles eram religiosos, nós vamos ver aqui que apesar de religiosos, eles não mantinham um relacionamento adequado com o Senhor e por isso também não entregavam a Deus um culto, ofertas que Deus se alegrava. Então, assim, eles eram religiosos, mas a vida espiritual deles não acompanhavam esse ato de cultuar a Deus. E apesar disso, apesar de cultuarem, cultuavam a Deus da forma errada. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Como é que o povo de Deus chegou a este ponto de permitir que a sua ortodoxia ficasse morta? Sem valor diante de Deus. Nós podemos ver alguns exemplos referente à ortodoxia morta que estava agora relatado nesse cenário do povo de Deus aqui descrito no livro de Malaquias. Nós podemos falar sobre uma religiosidade vazia, ou seja, referia-se a práticas religiosas sem sinceridade ou verdadeira devoção, e isso o povo cometeu. Um formalismo religioso, ou seja, focando nas formas e rituais sem o espírito e a intenção correta. Ortodoxia morta é também uma devoção superficial, demonstra uma fé que é apenas aparente, sem profundidade real. Uma hipocrisia espiritual também faz parte da ortodoxia morta. É quando a prática da religião é de maneira hipócrita, sem verdadeiro compromisso. Adoração mecânica, ou seja, realizações de ritos e cerimônias de forma automática, sem emoção, sem entendimento genuíno, sem o coração estar naquilo. Uma fé insincera, a crença que é apenas da boca para fora, sem convicção real. Isso é muito importante. É quando nós dizemos crer em Deus, mas a nossa vida não acompanha aquilo que nós dizemos crer. E um culto estéril, para finalizar, ortodoxia morta também é um culto estéril, um culto que não produz frutos espirituais. Esses termos eles refletem o tipo de crítica que Malaquias faz ao povo de Israel, chamando-os ao arrependimento e à renovação da verdadeira fé e devoção. Nós vamos ler aqui no livro de Malaquias alguns versículos. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado?
Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha esse versículo, versículo 10. Quem dera, olha o que Deus está dizendo, quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. A mensagem de Malaquias, ela parte da premissa de que o conhecimento apropriado é essencial para manter um relacionamento adequado com o Senhor. Essas sentenças, o livro de Malaquias é uma sentença pronunciada pelo Senhor através do profeta, e ela vem mais ou menos cerca de 100 anos após a reconstrução de Jerusalém. E ela vem como consequência desse pecado em que o povo havia caído. E em contraste a isso, a realidade era de privação econômica, seca prolongada, fracasso de colheita e pestilência, conforme nós vemos isso em Malaquias, no mesmo livro, capítulo 3, versículo 10. Só que o povo se encontrava nessa situação por conta dos seus pecados, por conta do seu relacionamento com o Senhor inapropriado, por conta das ofertas inadequadas que eles entregavam a Deus. O interessante é que o objeto de ataque aqui é o culto religioso, um culto negligente, um culto sem compromisso, que nos dias do profeta assumiu múltiplas formas. Por exemplo, ofertas inadequadas. O povo estava oferecendo a Deus ofertas inadequadas, ofertas que Deus não recebe. Porque havia uma série de ofertas que Deus aceitava e uma série de ofertas que era inadequada para o momento da oferta, para o momento de cultuar a Deus. E o povo estava oferecendo a Deus uma oferta inadequada. Falsidade promovida pelos sacerdotes e o predomínio do divórcio. Então, Malaquias vem atacando a esse culto religioso sem compromisso da parte do povo de Deus. Por meio de Malaquias, Deus vai chamando a atenção do povo. Já não havia no coração do povo temor. Por quê? Porque eles estavam se distanciando do Senhor. A resposta desse distanciamento era um culto religioso inadequado, do qual Deus não se agradava. Deus mostra isso no versículo 10. Nós conseguimos ver a ira de Deus diante deste culto religioso no versículo 10. Olha o que Deus diz no versículo 10 de Malaquias capítulo 1. Quem dera houvesse entre vós, ou entre vocês, alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Olha o que Deus está falando para o seu próprio povo. Olha o que Deus está falando para os sacerdotes. Quem dera houvesse entre vós alguém para fechar as portas do templo. Por quê? Porque para Deus melhor é o templo com as portas fechadas do que o templo com as portas abertas e um povo lá dentro oferecendo aquilo que Deus não deseja receber, oferecendo a Deus um culto inadequado, ofertas inadequadas, um culto religioso, um culto mentiroso. Deus prefere uma igreja fechada do que uma igreja aberta mentirosa. É o que nós vemos aqui em Malaquias capítulo 1, versículo 10, olha o que Deus está dizendo. Olha, quem dera houvesse entre vós alguém para que fechasse as portas do templo, para que vocês não oferecessem este tipo de sacrifício a mim, este tipo de culto a mim. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor. Malaquias capítulo 2, versículo 1 diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Olha o que Deus está falando para os sacerdotes. Se vocês não me ouvirem
e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. O que é propuserdes? O significado de propuserdes é pôr, colocar, estabelecer, nomear, dispor, depositar, constituir, moldar, trabalhar, fazer acontecer, designar. O que Deus está dizendo? Se vocês não estabelecerem no vosso coração, se vocês não colocarem, não porem sobre o vosso coração a necessidade de honrar o meu nome, então entenda isso. Olha que interessante. Honra a Deus, nós decidimos honrar. Nós não acordamos com vontade de honrar a Deus. Pode até ser que um dia ou outro a gente acorde um pouco mais, avivado, um pouco mais, crente, e a gente até tenha vontade de honrar a Deus uma hora ou outra, mas na maioria dos dias não vai ser assim. Nós não acordamos todos os dias com desejo, hoje eu quero honrar a Deus. Não, honra a Deus é uma decisão. Eu decido honrar a Deus. Eu decido, eu proponho, eu vou designar isso, vou colocar, eu vou estabelecer isso no meu coração. Eu vou honrar a Deus. Honra a Deus é uma decisão. É uma decisão. Guarde isso no seu coração. Honrar a Deus é uma decisão e Deus espera que nós coloquemos isso no nosso coração, que nós estabelecemos isso no nosso coração. Nós iremos honrar a Deus, nós escolhemos honrar a Deus. O dia pode até não estar muito bom, a situação pode até não estar muito boa, mas eu decido, eu escolho honrar a Deus. Então honra é uma decisão, honra não é sentimento, honrar a Deus é uma decisão. E Deus está dizendo aos sacerdotes, olha, se vocês não decidirem me honrar, não colocarem no vosso coração a decisão de me honrar, eu vos amaldiçoarei. Depois do capítulo 3, versículo 8, nós iremos ver que eles roubavam nas ofertas. Eles levavam tudo aquilo que não era adequado também para uso, ou seja, eles não davam as ofertas que Deus desejava receber, porque há uma oferta que Deus deseja receber. Nós não podemos ir nos apresentar diante de Deus e apresentar a Ele um culto inadequado. Nosso culto precisa invadir a nossa vida. Se nós não formos fiéis a Deus, quem estará seguro do nosso lado? Quem estará seguro do meu lado? A minha esposa estará segura do meu lado? Os meus filhos, os meus irmãos, eles estarão seguros do meu lado se eu não for fiel a Deus? Uma pessoa, um homem que não é fiel a Deus, ninguém está seguro do lado dele. Porque nós não somos pastores, nós não somos mestres, nós não somos um presbitério somente no culto ou somente no púlpito. Não, nós somos tudo isso também na nossa vida. Nós somos pastores, nós somos mestres, evangelistas, missionários, profetas, nós somos também na nossa vida, e não só no púlpito, não só no culto. Nós não podemos ir ao culto no domingo, no sábado, enfim, ir no culto para receber algo, consumir somente, e depois, na hora que nós saímos da congregação, nós não produzimos nada. É aquilo que nós conversamos no primeiro vídeo, A graça de Deus produz obras no seu povo. A graça de Deus nos conduz a andar em boas obras. Nós somos homens dons, pessoas com dons, e nós somos a parte visível do Senhor. Uma ortodoxia morta é isso, é quando nós nos distanciamos do Senhor, nós não entregamos mais aquilo de forma adequada, nós não entregamos um culto adequado, aquilo que está saindo da nossa boca não é aquilo que está saindo do nosso coração. Nós começamos a entregar uma oferta inadequada ao Senhor, e quando eu falo oferta, é o seu louvor, é a sua postura diante de Deus, nós começamos a nos portar de forma inadequada, e Deus está vendo isso. O mais importante, Deus está vendo, e Deus requer de nós uma postura adequada. Deus quer que voltemos a Ele. Deus quer que nós voltemos ao relacionamento adequado, um relacionamento apropriado com Ele. Para que estejamos aptos a oferecer a Ele um culto, uma oferta adequada, da qual Ele se alegra e da qual Ele pode se manifestar através da nossa vida em qualquer esfera da sociedade. As pessoas aqui, o povo de Deus se afastou de Deus, começou a oferecer ofertas inadequadas a Deus, começaram a abandonar o casamento, a roubar na oferta, a não atender mais a necessidade do pobre. E Deus os chama de volta pela sua misericórdia. Um relacionamento com o Senhor íntimo para uma vida adequada diante de Deus. O nosso culto
precisa invadir a nossa vida. Nossa vida diariamente, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, precisa acompanhar o culto que nós estamos prestando a Deus no domingo, porque senão nós estamos também inseridos no povo que está em uma ortodoxia morta, ou seja, num culto hipócrita, num culto falso. Estamos entregando a Deus o quê? Estamos dizendo o que a Deus no domingo? Estamos levantando a nossa mão a quê? Estamos dizendo a Deus, envia-nos para quê? Para quem? Se nós, na segunda-feira, nós não nos portamos como nos portamos no culto no domingo à noite. A nossa vida precisa andar de acordo com o nosso culto, com aquilo que prestamos a Deus, com aquilo que declaramos conhecer de Deus. Então guarde isso no seu coração. Se você não assistiu o vídeo A Graça que Educa, quero te convidar a clicar em algum lugar aqui desse vídeo. Se não tiver em nenhum local desse vídeo, vai estar aqui na descrição abaixo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, reflita sobre a mensagem e assista o vídeo A Graça que Educa, o vídeo que nós postamos anteriormente, que faz todo sentido com aquilo que nós estamos falando agora. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.